essa exposição à distância. Para se unir e aos palestrantes que aqui estão ocupando a conquista, contaremos agora, de forma online, com a participação do evento do diretor executivo da editora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB, Ademar Gonçalves da Costa Júnior, do editor executivo da Revista Brasileira de Direito Social, no estudos voltados à incorporação de recursos artificial no contexto da elaboração científica, Gilmar Gomes de Barros, do analista de tecnologia do Instituto Federal da Paraíba, Daniel Fernandes Vilar Cardoso, e do professor de informática do Instituto Federal da Paraíba, Felipe Barbosa Araújo Ramos. E para mediar os trabalhos deste momento, convidamos o diretor de publicações digitais da UESP, Natalino Caiocano Filho. Bom dia a todas, todos e todas. Eu vou precisar aparecer aqui um pouquinho, porque pelos problemas técnicos que a gente teve aqui, a gente vai precisar apresentar por aqui. Então, eu vou só pedir desculpa ao pessoal que está do lado de cá, não vai estar aparecendo, mas se vocês quiserem aparecer na televisão, eu vou vir para cá, para esses lados de cá, que aí quem está na mesa também pode participar desse processo. Tá? Peço desculpa a vocês pelo problema que a gente enfrentou aqui, né? São problemas técnicos que de uma hora para outra aparecem. A gente tentou fazer todo o teste dessa transmissão, mas tinha uma formatura e teve uns impedimentos aí que atrapalhou todo o processo. Quem está na academia sabe como funciona principalmente a reserva de espaço. Bom, só para poder a gente entrar, para os participantes poderem falar, não vou me alongar um pouco, vou deixar para que eles falem um pouco sobre o OMP. Para quem não conhece, o OMP é o Open Monograph Press, que é uma forma da gente fazer a publicação de livros. É um sistema, né, semelhante ao OJS, para quem já trabalha com revistas, com periódicos, já conhece esse sistema. E com isso, ele vai fazer as mesmas funcionalidades do OJS. E para quem trabalha principalmente com difusão de conhecimento, produção e difusão de conhecimento, é uma das ferramentas que auxiliam nesse processo. Porque nesses dias, nesses processos que a gente está utilizando, e principalmente para quem está vinculado a programas de pós-graduação, a gente sabe que tudo conta. Né? E nesse caso dos livros, ele é importante porque consegue gerar metadados suficientes para a gente fazer a incorporação ou inclusão em bases de dados específicas, né, em indexadores também, que a gente tem ao longo do processo editorial também, e isso contribui para o processo de acompanhamento das citações e das produções também. Certo? Inicialmente, então, eu vou passar para a mesa. Eu vou pedir ao professor Ademar, nessa ordem, professor, que eu ouvi vocês estavam conversando. Acho que é o professor Ademar, depois Gilmar, é isso? A ordem? Ao contrário. Professor Gilmar e depois a gente aqui do Instituto. Ok, então. Então eu vou passar para a Gilmar e eu só vou vir aqui um pouquinho para dar outro espaço para poder colocar a apresentação, tá certo? Então, obrigado pela participação de vocês, né, por ter aceito o convite de participar aqui conosco, dialogar um pouco sobre esse processo que é o uso do OMP, tá certo? E, na realidade, acho que a fala de professor Gilmar vai trazer um pouco sobre esses quesitos, né? E, no final, eu trago também uma informação com relação aqui ao UESP também. Tá bom? Então, professor Gilmar, a fala está contigo. Obrigado. Obrigado, professor Natalino. Primeiramente, eu agradeço aos organizadores pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a parte teórica, né, para contextualizar um pouquinho o OJS. O OJS não, desculpa, o OMP. Então, me apresentando, eu sou o Gilmar, eu sou doutorando pelo PGCim da UFSC, e esse artigo ele foi publicado na Revista Digital Brasileira, Ciência da Informação, da LDBCI, né, de Campinas, e é intitulado Editoras Universitárias do Brasil,
utilização do software OMP para edição e mapeamento das políticas de privacidade, acessibilidade, licenças de uso e reprodução. O que a gente fez aqui, então, foi um mapeamento, né, das universidades federais, das universidades que utilizam o MP nas suas editoras. Né? Pode ser federal, pode ser privada, pode ser municipal, estadual. Enfim, a gente vai entender um pouquinho durante a apresentação. Então, eu sou bibliotecário aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu sou formado em biblioteconomia pela Universidade Federal de Rio Grande, onde eu me formei como mestre também, e agora estou na UFSC, né, como doutorando. Aqui é o sumário da apresentação, então a gente vai trazer a introdução, os objetivos, metodologia, os resultados, as considerações finais e as referências utilizadas nesse trabalho. Então, para começar, quando a gente vai falar do MP, né, da edição de livros, a gente tem que falar de uma questão, né, que foi da evolução dos livros, né, uma questão que era um modo de fazer que foi consolidado por séculos, né, e com a questão do digital ele teve uma revolução, né? Todos os aspectos, né, daquele livro físico, eles foram revistos e adequados, né, e a partir disso, certas restrições físicas, né, passaram a não existir mais, né, a questão do tamanho da obra para ficar de acordo com a gráfica, né, na tela a gente só vai precisar aumentar, diminuir o arquivo, né, o tamanho da letra. A questão de custos de frete, né, a fila para impressão, toda aquela questão burocrática parece que foi resolvida, né, com essa disponibilidade imediata do digital. Então, os livros científicos, eles são canais, né, que publicam trabalhos que passaram por uma avaliação por especialistas. Então, eles são pesquisas, né, que são validadas e representam o conhecimento consolidado de uma área. Ele é feito por especialistas, avaliado por especialistas, para a leitura de especialistas, né? E, então, dentro disso, né, estão as editoras científicas, que, de acordo com o Verdelli 2020, eles são o ponto de encontro entre a instituição de ensino, né, e o livro, adotado, né, como meio formal de publicação. Esse autor, ele também acrescenta que ele não deve, essa instituição publicadora, nessa editora, ela não é algo, só algo a mais, né, algo aleatório em relação à instituição, mas não, ele tem uma tarefa, né, que ela é fundamental e ela é para a produção e a transmissão do conhecimento, né, alinhado à questão daquele apoio, né, do objetivo da instituição de ensino, que é o ensino à pesquisa e extensão, servindo como um meio de divulgação científica. E essas editoras científicas, elas servem como um complemento, né, na questão das editoras comerciais, né, que, como em qualquer empresa, né, que visa somente o lucro, e nem sempre uma publicação científica ela vai trazer uma vantagem estritamente econômica. Então, levando em conta todos esses conceitos, né, recentemente houveram muitas transformações, né, no contexto da ciência aberta.
e antes era vista somente como movimento de acesso aberto, né, e depois virou ciência aberta e virou aquele termo guarda-chuva, né, que não é só o acesso, mas também os softwares, né, que utilizam a avaliação por pares abertas, enfim, uma série de questões. Vou avançar aqui. Aqui ficou um pouco pequeno, mas só para trazer, né, a questão do fluxo editorial, né, onde passa pela submissão, pela avaliação, a produção, e também tem a pós-publicação, né, que esse processo ele não se encerra na publicação. Essa não é a última etapa, né, porque nesse sistema depois, dependendo, no caso comercial, pode haver os pedidos, né, a editora também pode ter acesso a indicadores, né, questões nesse sentido. Aqui eu acho que eu vou deixar para a equipe técnica, que pode até falar melhor do que eu, né, esse texto aqui ele foi tirado do IBICT, né, onde ele apresenta o Open Monograph Press, traz os recursos, né, uma lista de recursos. Partindo para a pesquisa, então, o objetivo dela foi verificar como se configura, né, o uso do OMP para a editoração de e-books no contexto das editoras universitárias, né? Então, foram mapeadas dentro de uma lista das universidades e foram encontradas 17 na época, 17 universidades que utilizavam o MP, as editoras, né, no caso. Então, depois do mapeamento, foram analisadas as informações disponíveis nos sites. Então, aqui foram retirados dados secundários, né? Foi uma pesquisa exploratória, documental, qual e quant. Como foi falado, buscou-se no site do EMEC, buscou-se as universidades, e a partir da tabulação dos dados brutos, foram organizados os resultados. Aqui eu acho que ficou muito pequeno, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas foram essas as 17 universidades, que é a de Grande Dourados, né, o FGD, o FPB, a UFAL, a UFP, a UFOP, a UEL, a Estadual de Maringá, a Universidade Estadual do Piauí, a Universidade Estadual de Roraima, a USP, a Unicamp, a Unesp, a Universidade de Taubaté, a PUC do Paraná, a PUC de Goiás, a Universidade de Sorocaba e a UNP de Brasília. Quanto aos resultados, então, predominou a região sudeste, seguido da região nordeste, a região sul, a centro-oeste e a do norte, com apenas uma editora. Na categoria administrativa foram 7 universidades estaduais, 6 federais, 3 privadas e uma municipal. Aqui sobre a declaração de privacidade, 80% dessas editoras apresentavam uma declaração de privacidade. Então, isso é o primeiro cuidado, né, que a equipe precisa ter, que é o tratamento de dados dos usuários, né, informar como que eles vão ser tratados. Isso tem a base na Lei Geral de Proteção de Dados, né, com a questão de login e informações pessoais. Quanto à política de privacidade, né, isso aqui, 6 editoras não apresentavam a política. Isso também é um instrumento jurídico, né, que a gente está falando das Creative Commons, né, que
que elas trazem as possibilidades de uso a partir do que o leitor, né, vai fazer com aquela pesquisa, né, a questão de atribuir os autores, né, não usar, não ter uso comercial. Então, isso tudo precisa estar bem claro nas políticas dessa editora. Aqui faltou também, mas é importante, até o professor Natalino comentou, né, na apresentação, que as informações ali, quando a gente vai acessar um determinado livro, é muito importante as informações da publicação, o autor, né, a instituição, o título, as palavras-chave. Por quê? Porque a informação, ela, quanto mais detalhadamente descrita ela estiver nesse software, quanto de preferência, né, de forma estruturada, padronizada, ela pode ser mais facilmente encontrada pelos instrumentos de busca. Então, devido à brevidade, então, do tempo para fechar, né, para dar tempo da discussão, então, esse trabalho ele teve como objetivo principal trazer uma discussão, né, dessas questões relacionadas às editoras universitárias dentro do contexto, né, dessas alterações trazidas muito pela ciência aberta, né, e a questão a importância, né, ressaltar de um software padronizado, né, que promove as estruturas necessárias para publicação profissional, né, e também não basta somente o software, tem aí um trabalho árduo por parte da equipe editorial também. Essas foram as referências e esse é o meu contato, né, e fico à disposição de vocês. Obrigado. Certo, obrigado. Professor Ademar, então, na sequência, a gente agradece, professor Gilmar, pela fala, e a gente está correndo um pouquinho para ver a possibilidade de a gente abrir um diálogo posteriormente, tá bom? Ok, professor Ademar. Perfeito. Me escuta? Sim, professor. Joia. Bem, eu não sei se eu vou conseguir passar pelo Streamboard, até porque é uma ferramenta que eu não domino completamente, mas eu espero que vocês me dão um retorno aí. Eu sei que a gente que está externa, nós estamos vendo, mas eu não sei se aí está tudo ok. Está tudo ok aí na apresentação? Tudo ok, professor. Então, pode seguir. E quando for passar o próximo slide, você pode falar que a gente faz a passagem também por aqui. Deixa eu fazer logo um teste aqui. Vocês conseguem ver? Próximo slide? Consegue. Então, perfeito. Tá tranquilo. Eu consigo dominar aqui. Bem, gente, obrigado pelo convite. Obrigado, Manuela, as equipes, as demais editoras presentes também. É sempre uma satisfação poder ajudar, contribuir com essa discussão, tanto dentro da ABEL, Nordeste, como também para as editoras baianas, que eu me considero um baiano, 5 anos morando na Bahia, Salvador e Vitória da Conquista. Então, eu queria estar até presente em Vitória da Conquista para a gente tomar aquele cafezinho, comer aqueles biscoitos finos aí da Oliver Flores, mas, infelizmente, devido a algumas ocorrências, não pude estar presente. Mas sintam-se abraçados aí, quem estiver aí no auditório. Depois a gente bate um papo posteriormente. Inclusive, a minha última ação oficial como diretor da editora IFPB, o qual também me sinto muito honrado de ter levado a editora, ter dirigido a editora, a revista Princípia, como editor-chefe. Então, meu mandato acaba domingo, e aí volta o professor Carlos Danilo, que já tem uma experiência, então fui o sucessor dele. Então, as atividades da editora continuarão da melhor maneira possível.
Agradeço, então, o convite e vou falar um pouquinho, pessoal, da nossa jornada do MP aqui dentro do Instituto Federal. Também aproveitei para convidar o professor Felipe, que participa ativamente junto com os bolsistas, ele é tutor do projeto. O Daniel Cardoso, ele é membro da DGTI, nossa Direção Geral de Tecnologia da Informática, aqui da reitoria do Instituto Federal. E aí a gente vai fazer uma conversa com todos e, se der, a gente participa da melhor maneira possível nesse bate-papo gostoso com vocês aí. Bem, eu vou falar rapidamente da nossa editora, que ela é sediada aqui no IFPB, fundada oficialmente em 2003, mas teve a etapa da pré-editora, né, antes com gráfica, etc. Nós temos quase 150 títulos publicados, com os dados de 2025, abrangendo diversas áreas do conhecimento, dividida em selos e séries, parcerias que a gente vem fazendo ao longo do tempo com diversas editoras universitárias em coedição, né? Nós somos membros da ABEU, da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, e o nosso compromisso é sempre ser um elo entre a produção acadêmica e a sociedade, justamente para contribuir com o aperfeiçoamento cultural, profissional e humano dos leitores, que é nosso foco também quando a gente entrega uma obra. Bem, nossa equipe aí, além da minha presença como diretor executivo nesse momento, temos a secretaria executiva com a Clara, duas membros da divisão de revisão, a Tamires e a Luciana, que hoje se encontra afastada para doutorado, o Adino, Fabrício e Regina, da divisão do projeto gráfico, a Valmira, da análise de informação e organização das publicações, e o Felipe, da área de comunicação e marketing, para nos ajudar. Alguns desses livros que foram lançados em 2025, a gente tem trabalhado aí, eu creio que a gente deve fechar com um pouco mais de 10 a 12 obras até o final do ano. Bem, alguns casos de sucesso, esses são os livros que nós temos mais downloads realizados, a qualidade na construção civil, e nesse momento vamos trabalhar com a segunda edição desse livro. Vai ser o primeiro livro dentro da editora que terá a segunda edição. É um livro bastante desejado dentro da área de engenharia civil, construção civil, e a gente elegeu ele como uma segunda edição, viemos trabalhando ao longo do tempo, e vamos lançar ele em 2025, 2026, como um estudo de caso também, temos a primeira vez a segunda edição de um livro. Bem, então, nossas redes, estamos bastante investindo em nossas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram, os livros também estão disponibilizados no Google Book, quem tiver interessado, as informações estão nesse site aí da editora.ifpb.edu.br. Bem, a gente vai falar um pouco fato do papel das editoras universitárias na difusão do conhecimento e desafios no mundo digital. O Gilmar já fez uma bela introdução, foi bem interessante. Já eu até complemento sobre essa declaração de privacidade, uma informação recente. Nós tivemos uma reunião com a CGU segunda-feira, inclusive, apresentando como estudo de caso, e o estudo de caso, eles gostaram do que foi apresentado a eles. Então, a gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência com a implantação do OMP, que, na verdade, é a atualização da versão. Nós já usamos o OMP aqui, porém, estamos passando por uma fase de atualização de versão para aprimorar nosso fluxo editorial, gerenciar nosso catálogo de livros, o próprio site da editora IFPB, enfim. Então, nós elegemos o MP, de fato, há anos atrás, como uma ferramenta que nos ajuda a gerenciar nosso fluxo editorial, que baseado no OMP, para quem não sabe, o Open Monograph Press, né, voltado para livros, a mesma versão bem similar ao JS para periódicos, que o Natalino já mencionou no início, né, e baseado no PKP, que é um projeto público aí da transmissão do conhecimento, vamos chamar assim. Bem,
Por que, então, adotar um sistema digital para gerenciamento? Eu acho que algumas dessas respostas, muitos já sabem, já têm essa ideia. Mas, antes do MP, eu mencionei, nós tínhamos a pré-editora, na verdade, em 1996, ainda como Escola Técnica Federal da Paraíba. Então, era um funcionamento bem modesto dentro das nossas instalações do Campo João Pessoa hoje, que era a reitoria também, funcionava tudo junto, na verdade. A reitoria passou depois que passamos a ser Instituto Federal. Não tinha uma estrutura dedicada, era bem arcaico o nosso funcionamento e tudo manual. Então, até 2013, tivemos catalogados aí 59 obras, a gente está tentando até resgatar essas obras, digitalizá-las, um projeto aí no futuro, para colocar à disposição do público, mas eram bem uma coisa bem esforçada mesmo, esforços isolados. E onde foi a virada, de fato? Quando houve a aprovação do regulamento em 2013, oficializando a editora, tivemos a busca de profissionais de forma interna para compor essa editora e aperfeiçoar todo o fluxo editorial, inclusive a própria digitalização do nosso fluxo editorial, e não manualmente como era feito. Então, soluções proprietárias versus software livre, que esse era o dilema da época, né? Aí à frente da Carlos Danilo, que eu mencionei, ele já havia sido aí, antes de mim, ele era o diretor, e encontrou esse dilema para fazer a implantação. E aí, como é que vamos fazer? Como é que vamos optar? Então, optou-se, obviamente, por uma plataforma de software livre, se achou na época. O MP estava em desenvolvimento, já tinha alguma coisa andando. Esse software livre também você pode adaptar para a sua instituição, é de acesso aberto, então você baixa aquele pacote, já a gente fala um pouquinho sobre isso, e os meninos com maior propriedade da área de informática falarão algumas coisas, mas optou-se por isso, onde teríamos autonomia sobre esse processo editorial sem depender de terceiros, ou seja, sem ficar contratando novamente o processo, né? A integração que a gente percebeu com serviços essenciais, como o DOI, a otimização aí de busca pelos mecanismos, como por exemplo o Google Escola, né, onde também estamos agregados. O modelo de software livre, a gente viu a redução de custo, não precisaria comprar licenças, concentrar, de fato, o investimento em equipe e em infraestrutura, e isso foi um dos principais razões da gente ter escolhido o MP na época, né? Bem, vamos lá, vivências e bastidores, porque não é só flores, não adianta a gente ficar, é uma maravilha, baixem lá, porque não é só baixar, instalar e usar. Aí os meninos vão comentar um bocado de coisas que acontecem no nosso dia a dia aqui na implantação, né? Tanto nas versões, como também na atualização que está ocorrendo neste momento, onde esperamos que entre outubro e novembro já tenhamos a nova versão, facilitando o nosso fluxo editorial. Então, um dos problemas que é o desafio grande e técnico é exigir conhecimento em programação. Não adiantaria eu baixar um pacote, instalar como um outro software aí qualquer que a gente pode pensar e usar. Infelizmente não é dessa maneira. Então temos várias coisas aí a serem traçadas dentro de um plano estratégico, um plano de ações para o pessoal também de informática poder nos ajudar.
nós trabalhando com o fluxo editorial, porque nós entendemos como é que deve ser todo esse fluxo, e eles nos ajudando a como delinear isso dentro dos sistemas, e inclusive, vale salientar, o Daniel talvez fale um pouco sobre a grande importância da segurança da informação, que é bastante preocupante. Tivemos casos aí de roubo da informação recentemente, de revistas científicas, eu não soube ainda de alguma editora, mas por uma brecha do próprio JS, e aí o pessoal tá correndo atrás desses melhoramentos na própria segurança da informação. Então, há uma necessidade que a gente precisa desse conhecimento, porque não é tão simples e fácil ter esse gerenciamento, essa instalação e uso da forma mais adequada. Bem, então já mencionei um pouco da nossa diretoria de tecnologia, que nos deu bastante apoio, até antes da minha entrada como diretor da editora IFPB, então já tivemos a oportunidade de eles estarem dando esse suporte técnico, forneceram aí as políticas de implantação, eles têm todo esse cuidado, até por causa da própria da Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que é feito isso aqui internamente? Então, nós temos uma equipe de bolsistas, junto com o tutor, o professor Felipe vai falar um pouco também do que ele passar um pouco dessa experiência. Então, é a força-tarefa do projeto em si, é onde está o pessoal no dia a dia. Então, temos estudantes como bolsistas, o tutor como orientador, e a DGTI sempre fazendo essa interface junto conosco, que nós somos o demandante, trabalhando todo nesse fluxo editorial. Então, para nós, é uma solução sustentável, interna, né? De forma que também a gente fomenta o aprendizado dentro da própria instituição, dentro do nosso Instituto Federal. Então, por que atualizar? O software livre, ele vai evoluir constantemente. Então, nós estamos em uma determinada versão e vamos partir agora para uma das versões mais atualizadas, justamente trazendo melhorias tanto na usabilidade, novas funcionalidades, principalmente estatísticas, e com relação sempre focando em segurança da informação. Uma coisa que nos ajudou bastante é que fizemos a atualização de versões, primeiro focamos no OJS, a base dos nossos periódicos. A revista Princípia, ela ano que vem vai fazer 30 anos de existência, de forma contínua, né? E o maior foco foi a revista, justamente porque era uma demanda interna extensa, grande. A revista está baseada já em políticas internacionais e o foco realmente foi o OJS, onde o aprendizado foi grande. O Felipe vai falar um pouco sobre isso. E essa experiência do OJS nos permitiu facilitar a base de conhecimento do OMP, que são duas bases muito semelhantes, ele vai falar um pouquinho sobre isso, e nos ajudou realmente a implementar. A gente já está na fase de testes, praticamente quase homologado, no OMP, para a gente poder ter uma nova versão em breve aí para o público e para nosso gerenciamento da informação. Então, eles trabalharam bastante na informação aí dos fóruns do IBICT, o fórum do PKP para o OMP e também para o JS, vale salientar. Eu vou deixar depois lá no final alguns links também. Então, eu não encontrei a resposta lá no fórum do OMP, mas pode ser que a resposta de algumas perguntas técnicas, inclusive, esteja lá no JS. Então, é bastante interessante usar bastante os fóruns do próprio PKP para fazer esse uso, essa implantação do OMP. Bem, Felipe, eu acho que eu vou deixar aí a parte aí das agruras para você contar um pouco, né, o nosso estudo de caso. Felipe aí fica à vontade, depois o Daniel na parte da LGTI, para que a gente possa aí contribuir da melhor maneira para os nossos colegas que estão nos assistindo aí lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Felipe, fica à vontade, depois o Daniel também fica à vontade. Eu vou ficar aqui acompanhando vocês.
Obrigado. Tá ok, Ademar. Primeiramente, bom dia a todos. Né? Eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui compartilhando a vivência, né, bastidores, os desafios que nós enfrentamos, né, durante, e ainda estamos enfrentando durante essa atualização, né, do sistemas baseados no PKP, né, sistema periódicos e sistema da editora do IFPB, né. Eu vou me apresentar primeiro, né? Sou Felipe Barbosa, sou professor efetivo do Instituto Federal da Paraíba, atualmente estou lotado no campus Santa Luzia, né? Sou formado em Ciência da Computação, tenho mestrado e doutorado na UFCG, experiência em Engenharia de Software, Sistema de Recomendação, e tenho 10 anos de experiência em gestão de projetos, né? Gestão de projetos de desenvolvimento de software, baseado em metodologias ágeis, né? Desde 2002, eu venho atuando como coordenador técnico do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas do IFPB. E o que é esse programa? Bem, assim, a justificativa institucional de criar esse programa é trabalhar na atualização de sistemas institucionais do IFPB, né? Dentre eles, eu posso citar o sistema da editora, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, que é baseado no OMP, no PKP, o sistema de periódicos, que é baseado no OJS também, do PKP, e outros sistemas, como o sistema de repositório, SWAP, entre outros, né? A minha atuação, ela está focada na atualização de sistemas baseados em PKP. Como a Ademar falou, a gente iniciou o programa, né, atualizando o sistema de periódicos, o OJS, e atualmente a gente está trabalhando também na atualização do sistema da editora, que é baseado no AMP. E como é que funciona, né, esse programa? Bem, o programa, a equipe de desenvolvimento é formada por alunos da instituição, de cursos de informática do IFPB. Então, são alunos, eu vou falar um pouquinho, né, mais para frente, porque um dos desafios que a gente tem é essa rotatividade, né, então são alunos, então uns se formam, outros vão para outros programas, enfim, outros projetos da própria instituição, e a gente tem uma rotatividade de alunos, e esses alunos são de diversos campos, né? Então, a gente já teve alunos do campus Campina Grande, Cajazeiras, Esperança, né? Um programa que, assim, eu gosto muito do programa, porque além de a gente estar atualizando, né, essas ferramentas do IFPB, a gente dá oportunidade a alunos de toda a instituição do IFPB de ter essa vivência, né, trabalhando com soluções reais, o cliente real, enfim. Então, a equipe é formada por alunos bolsistas. Ademar foi o nosso PO, né, que a gente chama de Product Owner, que é o cliente, né? O Ademar, que é diretor executivo da editora e editor-chefe da revista Princípio, né? E a parte da gestão do projeto, a gente utiliza a metodologia ágil, né, que é uma metodologia para gerenciar o desenvolvimento de software, né? Como é que funciona, né, na prática, o nosso projeto? Nós temos sprints de 15 dias. Vocês podem perguntar, Felipe, o que é um sprint, né? A sprint é um intervalo de tempo que a gente define algumas funcionalidades que a gente vai desenvolver, né? E a equipe, ela trabalha aqueles 15 dias e após os 15 dias a gente apresenta para o cliente, que no caso é a Ademar e outras partes interessadas, como editores de outras revistas, enfim, né? Todo o nosso projeto ele é feito de forma remota, né? Então a gestão é feita de forma remota. Como eu falei, a gente tem alunos de diversos campos, então não tem como a gente trabalhar, né, com uma sala física, né, e ser tudo realizado de forma física. Então é remoto, a gente usa o Google Meet com reuniões, né? A comunicação, a gente usa uma ferramenta chamada de Discord, onde a gente faz toda a gestão, a apresentação do projeto, definindo os requisitos, que são as funcionalidades que a gente vai desenvolver, as tarefas por sprints, enfim, toda a gestão é feita pelo Discord, né? Como a equipe é formada por alunos, então, muitas vezes eles têm pouca experiência, né? São alunos do curso, que ainda não são profissionais de fato, né?
Então, a gente, é importante frisar que a gente tem uma parceria forte com a DGTI, a Diretoria de Tecnologia e Informação, que está sendo representada por Daniel, né? Então, a DGTI, ela trabalha diretamente com a gente, né? Os alunos, logicamente, eles desenvolvem, né? A equipe de desenvolvimento é formada pelos alunos, e eu gerencio essas atividades, mas a equipe da DGTI, ela trabalha na gestão dos ambientes da nuvem, do IFPB, né? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, implantação do sistema, né? Para ser utilizado pela comunidade, é aí onde vem o papel da DGTI, né? E também como consultoria técnica. Por serem alunos, né, muitas vezes eles têm pouca experiência, né? A gente tem, graças a Deus, a gente tem a sorte de ter alunos que têm uma boa bagagem, são alunos dedicados, mas nem sempre eles conseguem contornar, né, os impedimentos que a gente enfrenta no desenvolvimento. Então, é importante frisar que o programa que está dando certo porque tem essa parceria direta com a DGTI, né? Então, a DGTI, ela faz consultoria técnica, né, retira impedimentos, muitas vezes a gente faz chamadas de vídeo, né, já aconteceu com o próprio Daniel, né, para ir orientando os alunos a contornar esses impedimentos, né, resolver erros de programação, que a gente chama de bugs, né, na nossa área, né. E essa colaboração, né, com esse nível de experiência que a DGTI traz para a equipe, ela é essencial para a formação também dos estudantes, né? Então, os estudantes eles estão trabalhando, estão resolvendo o problema real do IFPB, né, atualizando os nossos sistemas, mas também estão aprendendo, né, com profissionais que já têm experiência, né, na área de desenvolvimento. Assim, como a gente trabalha com sistemas reais, né, sistemas que tem, como a Ademar falou, a gente tem que ter cuidado com a segurança dos dados, privacidade, né? Então a gente, durante a atualização, a gente segue todo um processo, né, para o sistema sair do início do desenvolvimento até a produção, o sistema de produção, que é quando vai para a comunidade, né? Eu vou aqui usar o exemplo do OJS primeiro, porque foi o sistema que a gente iniciou, que a gente fez a atualização, né, e já está homologado, já está sendo utilizado, né, esse sistema atualizado pela comunidade do IFPB, né. Então, inicialmente, a gente faz a atualização, o foco do projeto, né, foi a atualização da tecnologia. Então, por exemplo, o OJS, a gente tinha uma versão bem anterior, uma versão 2.4, né. E o nosso trabalho era levar essa solução do OJS para a versão mais atual, que era a 3.3, por exemplo, né? E não é simplesmente, como o Ademar falou, instalar a versão 3.3 e utilizar, né? Então, exige um planejamento, exige um conhecimento técnico, né? A gente segue uma documentação do PKP, né? Então, primeiramente, a gente faz uma atualização local da tecnologia. Essa atualização ela tem que ser gradativa, né? De versão, não simplesmente, vou pular da 2.4 para 3.3, por exemplo. Não, a gente faz 2.4, 2.5, por exemplo, né? 2.6, vai fazendo essa atualização. Essa atualização ela envolve atualização de banco de dados, de sistemas de diretórios de arquivos de configuração. Quando a gente consegue fazer essa atualização, a gente vai para um ambiente de staging, que a gente chama de um ambiente de ensaio, né? Que a gente consegue acessar pelo navegador já, não é mais local, mas o acesso é só via VPN, que é um acesso local, que ainda é um ambiente de teste, né? Aí a gente entra a atuação forte aí do nosso cliente, que é representado por Ademar. Ele executa testes, né, nessa versão, teste de fluxo, por exemplo. No OJS, a gente fez todo o fluxo editorial lá de uma publicação, com papéis de autor, revisor, editor, né? Esse teste, né, por ser um sistema preliminar, ele resulta em erros, né, alguns bugs, a gente resolve esses bugs, né? E quando o Ademar, ele bate o martelo lá, que é a solução lá, essa é uma solução que está fechada, a gente vai para um ambiente de homologação, que ainda não é o ambiente final, né, para uso do público, né? É um ambiente que é preparado pela DGTI, ele é exatamente igual ao ambiente final de produção, né? Mas ainda é um ambiente de testes. Aí a gente faz outra rodada de testes. Percebam que é um processo que a gente
é gradativo e a gente executa muitos testes, né, com a presença da pessoa que tem um entendimento maior sobre o contexto, aí, que é o ADEMAR, né? Nesse ambiente de homologação, a ADEMAR, no caso do OJS, outros editores de outras revistas para fazerem testes também, né? E depois de validar o sistema nesse ambiente de homologação, aí sim é que a gente vai para a produção, ou seja, aí sim que a gente vai publicar a nossa atualização para a comunidade do IFPB, que foi o que a gente fez com a JS, né? Após a atualização no ambiente local, staging, testes realizados por ADEMAR, homologação com a ADEMAR e os demais editores, quando tudo estava ok, a gente fez a publicação do sistema, né, com o apoio direto do pessoal da DGTI em produção, né? Essa publicação, ela exige também um planejamento. Quando a gente foi publicar o OJS, por exemplo, a gente fez um planejamento, avaliou um período que a aplicação, que o sistema normalmente tem um uso baixo, né, para evitar problemas, né, no dia a dia das pessoas que utilizam esse sistema, né? Então, a gente fez esse planejamento. Por que a gente faz esse planejamento, né? Porque o sistema antigo tem que parar de ser utilizado, né, para a gente pegar banco de dados, pegar arquivos e fazer a atualização, né, agora com a aplicação nova, né? Então, assim, eu tentei resumir aqui, Ademar, o passo a passo, né? Mas o que eu quero deixar aqui, né, de principal, a mensagem aqui é que realmente é um processo que exige planejamento e é gradativo, é passo a passo e bastante cuidado, né, para não ter vazamento de dados, por exemplo, que a gente trabalha com dados sensíveis, logicamente. Então, por isso que quando a gente vai fazendo a atualização, né, a gente, enquanto está na fase de desenvolvimento de testes, a gente não libera essa solução para o público geral, a gente libera só por VPN, com algumas pessoas tendo acesso a esse sistema, né, e só quando a gente tem um sistema que foi testado de forma robusta e repetida, né, várias repetições de vários ciclos de teste, é que a gente envia para a produção, ou seja, para a comunidade, né? Então, é um processo que realmente é trabalhoso, mas exige esse trabalho, esse cuidado. É um trabalho que é feito por alunos com o apoio da DGTI, né, e só então é que é publicado, né? Aí, para resumir aqui, alguns resultados que a gente conseguiu com o programa. A gente conseguiu já publicar a versão atualizada do sistema de periódicos, que é baseado no OJS, né? Aí alguém pode perguntar, Felipe, é só a atualização da tecnologia, da versão 2.4 para 3.3? Não, né? A gente também aproveitou, né? Aí também de ADEMAR, sempre, como eu falei, a gente utiliza metodologias ágeis de desenvolvimento, então tem que ter essa proximidade com a pessoa que é referência no assunto do sistema que a gente está desenvolvendo. Então, no caso do OJS, né? O ADEMAR, a gente tinha reuniões com os alunos, mas eu sempre estava reportando, né, Ademar, em contato para tirar dúvidas, né, sobre o contexto da aplicação, né? Então, além da atualização, a gente desenvolveu plugins, né, que são customizações, personalizações na nossa aplicação. Então, apesar de a gente usar o OJS, que é uma aplicação, é uma solução genérica, né, mas a gente personalizou tanto a parte de layout visual quanto funcionalidades. Por exemplo, o nosso o nosso sistema, ele tem um plugin para geração de certificados, que a versão genérica não fornece, né? Então, a gente desenvolveu esse plugin para geração de certificados para revisor, né? O revisor ele realiza uma revisão de um artigo, então finalizou, o editor lá deu ok, que a revisão foi feita, foi tudo que ele pode automaticamente pelo sistema baixar uma declaração, né, que não tem na versão genérica do OJS, né? Outros plugins de customização, de interface. Então, o Ademar também, ele em contato direto com o pessoal de diagramação do IFPB,
a gente fez a customização da interface. Então, se vocês observarem, acessarem periódicos.ifpb.edu.br, vão ver que tem customização da tela, né, com informações visuais do IFPB. Né? Isso envolve também customização de arquivos CSS, né, e outras personalizações no próprio sistema também, né? Esses plugins, inclusive, a gente está trabalhando, né, para fazer o registro de software. A equipe já foi procurada, né, para comprar os direitos desses plugins que a gente desenvolveu, né? Então, é outro resultado alcançado também. A gente está trabalhando aí para fazer o registro de software. Um dos resultados também, além da atualização, a gente teve esse resultado também de um produto também desenvolvido dentro do programa, né? E no âmbito da editora, do OMP, a gente está seguindo os mesmos passos. Como a Ademar falou, a gente trouxe muitas lições aprendidas do trabalho no OJS para agora o desenvolvimento do OMP, né? Ambas são tecnologias PKP, então os processos são similares, né? O OMP, a gente já fez essa atualização local, né? E atualmente a solução já está rodando no ambiente de ensaio, né, que é o que a gente chama de staging, né, que é acessado só por VPN. Né. A Ademar também a gente já fez com a Ademar rodadas de teste, né, resolvendo pequenos bugs. Né. Exemplo de problemas que a gente enfrentou, né, problemas de acesso a arquivos, por exemplo, a gente fez a submissão, mas não consegue fazer um download do arquivo. A gente viu que era problema de configuração de permissão, por exemplo. Né? Caracteres especiais estavam quebrando na nossa solução, né? Por exemplo, acentos, palavras com acentos. A gente vai, observa um problema, trabalha para resolver isso no ambiente de stage. Né? A gente já fez 2 rodadas de teste. E o próximo passo é fazer a implantação desse sistema no ambiente de homologação, que é aquele ambiente que é similar ao final de produção, mas ainda no ambiente de teste, que a gente vai fazer mais rodadas de teste com a Ademar, outras partes interessadas do sistema da editora, para aí sim, né, a gente fazer o planejamento da atualização final do OMP. Né? Como a gente já teve todo esse trabalho e lições aprendidas no OJS, a atualização da editora está sendo, não vou dizer mais fácil, né, porque sempre tem os problemas do dia a dia, né, mas a gente está sendo um processo mais fluido, vamos dizer assim. Né. E para encerrar, né, falando um pouquinho dos desafios que a gente teve, né, e algumas lições aprendidas, né, de toda essa vivência, né. Então, quando a gente iniciou o projeto, por exemplo, eu não tinha conhecimento, nunca tinha trabalhado com PKP, os alunos normalmente também não tinham trabalhado com tecnologias PKP, né? Então, assim, alguns desafios. Se fosse uma equipe de alunos, o maior desafio ocorre com a falta de experiência dos alunos, né? E também a rotatividade. Então, por exemplo, o aluno ele entrou no programa, fez a seleção, entrou, se ele depois de um ano ele colar grau, se formar, ele sai da equipe, a gente tem que chamar o próximo da lista, por exemplo. Então, tem uma rotatividade maior, né, por ser um programa e a equipe de desenvolvimento é formada por alunos, né? Então, aqui vou dar um exemplo aqui. A gente tinha feito todo o planejamento para fazer a implantação do OJS, né, eu acredito que foi o ano passado, a Ademar pode me corrigir, eu não lembro direito a data agora, já tem um tempo. E quando estava tudo planejado para a gente fazer a implantação, nossa equipe, que tinha 3 alunos, dos 3, 2 tiveram que sair do programa, desligaram do programa. Né? Então, a gente adiou essa implantação, porque a implantação é uma fase crítica, né? Que pode surgir algum problema, que tem que ter atuação direta, né? Então, percebam, não é só desenvolver e colocar em prática, não, a gente tem que ter um período de avaliação ali, para resolver problemas, mitigar problemas, para dar suporte também, por ser uma aplicação nova, né, um sistema novo, o fluxo muda, né, então a gente tem que dar suporte também, tirando dúvidas, tal funcionalidade que era nesse menu aqui, agora está nesse aqui, né, com auxílio de Ademar. Então, a gente interrompeu a publicação, teve que fazer nova seleção, né,
Depois do tempo que os alunos já tinham familiaridade com a tecnologia, que a gente retomou o planejamento para implantação do sistema. Isso adiou em alguns meses aí a implantação do OJS, por exemplo, né? Então, isso exige reorganização de trabalho, um apoio também forte para a DGTI, para estar dando aquele suporte, né? Mas, assim, como lição aprendida, a gente foi tomando alguns cuidados, né? Um deles, uma lição aprendida, né, com esse episódio do OJS, foi fortalecer a documentação dos nossos processos, né? Então, a gente percebeu que, por ter essa rotatividade, a gente tem que criar tutoriais de passo a passo, de ações, documentar a atualização, e com essa documentação, a gente percebeu, né, quando um aluno mais antigo saiu e outro entrou, que facilitou essa transição. Então, o aluno, em uma semana, 15 dias, ele estudando a documentação, seguindo passo a passo, ele conseguiu fluir bem melhor do que nesse primeiro episódio, quando os alunos saíram e a gente ainda não tinha essa documentação robusta, né? E assim, de lição aprendida final, né? Implementar e manter sistemas como o JS e o OMP é um processo disciplinar, não é um processo apenas do pessoal da editora, do sistema periódico, da DGTI ou a equipe do programa, né? Então, é um processo que exige integração, né, e bastante comunicação entre todas as vertentes aí. Por exemplo, o Ademar, que ele era ele era a pessoa que mais entendia do contexto, a DGTI, que tinha mais propriedade com a parte de tecnologia, né? A parte de gestão das atividades também, percebendo também o dia a dia dos alunos. Por ser equipe de alunos, por exemplo, algumas semanas eles estavam com provas para fazer, então a gente tem que ter a empatia também de saber que aquela semana a gente não pode programar uma atividade crítica que exige uma maior atenção deles, né? A documentação é muito importante nesse processo, né? Até para garantir a evolução futura dos sistemas, né? Então, pode ser que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o programa queira atualizar ou evoluir o sistema, né, e nenhum de nós faça mais parte do sistema, né, do programa, e outras pessoas consigam dar continuidade, consigam realizar essa atualização de forma facilitada, né? Então, assim, é muito importante tanto a comunicação, mas também a documentação dos processos que a gente vem fazendo, né? Outra lição aprendida, né, que se me perguntarem, Felipe, o que é que você indica como gestão de projetos, né, dessa natureza, né? A utilização de metodologia ágil tem se tornado um sucesso, né? Eu considero um sucesso. Por quê? Porque visa essa atualização gradativa, ou seja, trabalho de 15 dias, né? Comunicação direta com o cliente, né, com as partes interessadas, com a Ademar, com os demais editores, com o pessoal da diagramação, e testes reais, né? Testar fluxo, além dos testes que os desenvolvedores executam no dia a dia, que eles estão desenvolvendo, mas antes de ir para a produção, antes de ir para a comunidade, ter vários níveis de testes, né, com as pessoas que têm propriedade naquele assunto, né, que já tem experiência com o fluxo editorial. A equipe de desenvolvimento, a gente ganhou conhecimento sobre o fluxo editorial, como ocorrem, né, as coisas no OJS e no OMP, mas a gente tem que ter o suporte quase que diário de quem tem propriedade naquele assunto. No caso da nossa equipe, foi a Ademar, foi muito presente, né, ali no dia a dia para tirar dúvida, e também a DGTI, dúvidas mais técnicas. Então, basicamente é isso, pessoal. Assim, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né, a participação, pela minha experiência assim, do programa, né? Se ele tiver que ser replicado em outras instituições, eu considero que é um sucesso, funciona, né? Como eu falei, se tiver a integração entre equipe da editora, equipe
diretoria de tecnologia e informação, né, e a equipe funciona, né, é uma solução que é mais barata, menos custosa, vamos dizer assim, do que a própria equipe da DGTI trabalhar, que eles têm 1 milhão de outras coisas também, e é uma oportunidade que a própria instituição dá para resolver os seus problemas, né, no caso, a atualização dos sistemas institucionais, mas também dá a oportunidade para os alunos trabalharem em sistemas reais. Né? Então, os alunos que trabalharam nesse programa, né, que atuaram nesse programa, eles terminam o curso com uma bagagem muito grande, assim, porque eles trabalham com sistemas reais, né, problemas reais, com um cliente que é bem diferente de um projeto, de uma disciplina. Né? A gente tem problemas que a gente não consegue prever e não consegue simular numa disciplina, né? E um exemplo de sucesso, eu estava até falando com coincidência hoje de manhã com um aluno, que ele finalizou o tempo dele no projeto, se formou, e ele disse que ele está atuando, já está em Campinas, está de mudança para Campinas, na verdade, já vai trabalhar, né, atuar como profissional, já se formou, e eu tenho certeza que essa experiência, né, do projeto real, ela foi de suma importância para a seleção dele nesse projeto. Porque muitas vezes o aluno termina o curso e não tem uma experiência prática, né? Mesmo com estágio, mesmo com outras formas de você atuar na prática, mas esse programa ele consegue fornecer toda essa experiência para o aluno dentro do contexto da própria instituição, com trabalho remoto, com uma maior flexibilidade que não afeta os estudos diários dele, né? Então, eu acredito que é uma iniciativa muito boa do IFPB e, como eu falei, já temos resultados e já estamos colhendo frutos. Felipe, o tempo. Obrigado, Felipe, aí pela explanação. Vou dar continuidade aqui, dando a oportunidade para Daniel. Felipe, eu acho que contou bastante, mas não se resume apenas isso, tá? Mas Daniel vai falar um pouquinho agora do lado da diretoria de tecnologia da informação da reitoria do IFPB, para que vocês que estão aí nos assistindo possam também ter ideia de como é o trabalho também e a preocupação, né, do nosso órgão máximo com relação à implantação dos sistemas. Então, Daniel, fica à vontade, por favor. Até pela avançada hora, eu acho que o público aí também que está presente no auditório lá em Vitória da Conquista, eles vão querer fazer algumas questionamentos. Então, se a gente puder também já dar uma encurtada para a gente fechar um pouco mais, tá bom? Com certeza. Tá, obrigado, Ademar. Meu nome é Daniel, obrigado pela oportunidade. Eu trabalho na área de tecnologia da informação, na DGTI, e eu fui um dos responsáveis pela questão da infraestrutura, né? A infraestrutura, nesse cenário do OJS OMP, a gente estava mais, como se fosse uma analogia na área de saneamento, né? Uma área ali mais encoberta, que é importante, mas ninguém está vendo, né? A parte do desenvolvimento é que trata mais da parte mais clara, onde as pessoas veem o sistema, mas a gente dá suporte para o sistema ficar no ar, né? Que o sistema esteja executando, que a integra ela seja contínua, né? Segura e que não haja interrupções, né? Então, como o Felipe falou bem aí, né? Ele falou até coisas que eu ia dizer, eu não vou me ater mais, que ele falou muito bem. Queria parabenizar o trabalho dele junto aos bolsistas. Isso desafoga muito assim a questão da área de TI nossa, porque nós temos outros sistemas também para dar suporte, né? E devido à demanda e à quantidade de sistemas, o que a gente faz e que tem sido um case de sucesso, né? Um dos primeiros sistemas a entrar nessa nova infra foi o sistema de períodos. O sistema da editora está entrando também nessa esteira, né? A gente chama de esteira de entrega contínua, né? De serviços e de aplicações, né? Então, o períodos foi um case de sucesso, a editora está entrando. A gente tenta garantir que o sistema ele entre com segurança, né? Ele seja escalável, né? Então, quando a gente tem muita demanda, a gente possa
fazer com que ele seja mais elástico, a gente aumenta, né, a capacidade de recursos dele. Quando o sistema tem pouca demanda, a gente consegue diminuir também isso. Isso é importante para que nossos recursos sejam mais bem aproveitados, né, nossos recursos computacionais. E também garantir facilidade da manutenção, né? Então, tudo isso está na nossa esteira hoje. O sistema de periódicos foi um dos primeiros que entrou, né? Então, com isso, a gente garante que saia bolsista, entre bolsista, a gente tenha um registro, tem um histórico de atualizações, a gente saiba como a esteira dele está implementada, como fazer entrega contínua, como fazer integração contínua, né? Integração contínua que a gente chama é garantir que as peças elas estão bem testadas e alinhadas, elas se encaixam ao produto. E a entrega contínua é garantir que o processo esteja organizado, pronto, e o produto ele passe de etapas como desenvolvimento, homologação, staging e produção sem interrupções e de forma tranquila, né? Então essa foi a parte, né, nossa da DGTI nesse sistema, nessa implantação do OMP. Temos alguns trabalhos no início, porque nós usamos diversas ferramentas para garantir essa questão de escalabilidade, questão de segurança, né? Mas o processo ele é trabalhoso no início, mas depois ele se torna muito tranquilo, né? Porque a gente faz algo trabalhoso no princípio para que isso se torne fácil e repetitível ao longo das novas implantações. Se eu fosse elencar aqui, um dos problemas que a gente está tendo hoje, né, é a questão de e-mails, né? Esses sistemas eles geram e-mails em massa e alguns provedores eles barram quando a gente envia e-mails em massa por achar que é spam. Então isso é algo que a gente está trabalhando ainda para poder contornar, né? A gente está dando uma olhada nisso, mas é uma questão inerente ao sistema, porque ele precisa mandar publicações, né, para as pessoas, e essas notificações geralmente são feitas via e-mail, e não é um problema nosso, mas de quem está recebendo, né, seja Yahoo, Gmail, quando eles veem certa quantidade de e-mail em massa, eles, por prevenção, achando que é spam, eles podem barrar alguns e-mails. E isso a gente está ciente, né, dos problemas que a gente está enfrentando hoje, e a gente está tentando contornar ele. Então, eu vou encerrar minha fala aqui devido ao tempo e pelo Felipe ter falado bastante aí, muito bem aí sobre o sistema. E é isso, agradecer a oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, queira implementar um instituto ou alguma outra organização, pode entrar em contato, que a gente da DGTI fica feliz em poder ajudar. Daniel, Felipe, ainda tem um projeto da apresentação aqui, vou colocar em tela. Obrigado, Daniel, Felipe, novamente, mas fique conosco para a gente ficar pelas perguntas. Então, vamos me alongar tanto, até porque a gente já deu uma ilustrada sobre tudo que a gente ocorre aqui na editora, né, no nosso sistema de periódicos, mas, em linhas gerais, o processo de distribuição ele fica mais fluido e mais simplificado, aos que já o usam sabem disso, né? Temos também dentro da nossa editora, temos um painel gerencial, porque a gente consegue ver o estado geral de cada livro de produção, então a gente consegue fazer um monitoramento todo de forma eficiente, de forma até proativa. A revisão por pares também, a plataforma, ela nos ajuda a gerenciar todo esse processo, também de monitoramento de forma eficiente. Além disso, a própria produção, na hora que termina o fluxo como autor, a equipe de diagramação, a equipe de revisão, ela entra internamente trabalhando isso. Então, desde a edição, a gente vai formatar, vai diagramar e vai publicar
na possibilidade de múltiplos formatos. Hoje só fazemos em PDF, mas nada impede de a gente trabalhar a partir da instalação da nova versão que vai permitir isso, e em formatos, por exemplo, HTML, Hub, ou outros que possam ser imaginados. Então, a versão do OMP que está sendo instalada vai nos ajudar a gente ter essa melhor apresentação do nosso trabalho perante o público em outros formatos de livros. O catálogo ele fica visível, otimizado também para o Google Scholar, que é um dos nossos focos. A gente também está trabalhando hoje na catalogação das nossas obras para o DOAJ, que a gente não fez ainda. Os periódicos já estão todos no DOAJ, então a gente vai pegar essa bagagem também de conhecimento e colocar lá, não trabalhando hoje no ICL Books, mas também uma outra possibilidade, que haja também a possibilidade de orçamento, a gente sabe que é pago. E além disso, a tarefa manual que é bastante reduzida. A gente vai focar mais, obviamente, tem a tarefa manual de revisão, de verificação da parte de diagramação, mas na parte do fluxo há uma automatização de fato de todo o processo e, obviamente, que isso nos ajuda a entregar uma obra, obviamente, que não é tão simples e fácil, não são flores. A gente depende de outros atores, principalmente externos, né, em relação à revisão de uma obra. Imagina, eu vou revisar, encontrar um avaliador externo para avaliar 200, 300 páginas. Então, não é tão simples, mas a gente está na luta, como as demais editoras também estão. E a gente tem, aí eu acho que os meninos trabalharam, deram essa contextualizada, né, o Felipe e o Daniel, mostrando que é possível fazer todo esse procedimento, vou chamar assim, um processo complexo, mas usando recursos internos, né, e o Felipe mencionou bastante que a gente está treinando esse pessoal, esses alunos, e isso também é um papel da nossa instituição. Até fico orgulhoso de dizer, eu não sabia, Felipe, um dos meninos já está trabalhando, já indo para Campinas, então isso também nos orgulha de estar formando nossos recursos humanos uma demanda interna. Então isso aí é fantástico para nós como instituição. Enfim, a nossa vivência, ela prova realmente que o AMP ele exige um esforço técnico aí, inicial, uma solução, mas é uma solução aí robusta e viável para editoras universitárias. Obviamente, reforço que o trabalho da equipe de informática das instituições e a parte de comunicação tem que ser bem alinhada, tem que ter apoio, porque senão você vai se decepcionar com o produto, com o resultado, dizendo, o MP não presta. Ele presta, ele funciona, porém tem que ter esse conhecimento técnico, esse apoio e a proatividade de todas as equipes serem integradas da melhor maneira possível. Eu acho que é um modelo que pode ser adotado pelas equipes, mas isso é de caso a caso. Para nós, Instituto Federal da Paraíba, esse modelo está sendo adequado não só para esses sistemas, mas para outros que a gente também vem trabalhando de forma interna aqui. E acredito que a gente pode, depois, a quem se interessar, fazer um acordo de parceria tecnológica para um trabalho em conjunto, a gente pode dar um suporte. Obviamente, a gente precisa ver todo o arcabouço jurídico, mas, eventualmente, alguma troca de ideias é possível, mas se evoluir realmente para algum suporte com mais horas, aí a gente tem a possibilidade sim, de ver uma forma de parceria e a gente poder ajudar da melhor maneira possível, como o Daniel também já mencionou isso. Bem, gente, algumas referências, eu vou deixar também esse material disponibilizado, vou mandar para o e-mail
da editora Web, e caso seja interessante, compartilhar aí com vocês para algumas referências aí interessantes para quem estiver interessado. Eu acho que pode usar não só essas, mas tem muito material na internet que ajudará nessa formação técnica, no entendimento de todo o processo do OMP e também mencionar o OJS, que são pertencentes à mesma plataforma. Então, agradeço demais aí a disponibilidade de todos em nos escutar aí, não sei se atendemos às expectativas de vocês aí em Vitória da Conquista, e ficamos à disposição. Eu acho que vai ter aí uma sessão de perguntas, alguma coisa assim, e ficamos à disposição de todos para que a gente possa, da melhor maneira possível, trocar esse conhecimento que também nos interessa bastante. Obrigado, gente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gilmar. Obrigado. Bom, obrigado, pessoal, Ademar. Gilmar também esteve aqui conosco, Daniel, Felipe, pelas salas aqui conosco. Eu vou só perguntar aqui para o público se nós temos perguntas também, antes que eu faça também uma fala com relação a esse procedimento. A gente tem perguntas? Não? Bom dia, pessoal. Meu nome é Edson. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Sim. Eu sou representante da Edufca e a gente está tentando fazer a implementação do OMP. O nosso maior desafio atualmente é a adequação dele com o funcionamento da editora em curso. Nós temos muitos livros em produção e a gente não está conseguindo assim, um norte sobre como implementar o OMP sem parar as atividades da editora. Porque tem livros que vão ser lançados dentro do OMP, uns estão começando, outros já estão em revisão, outros já estão em diagramação, outros já estão em vias de publicação, mas todos têm que entrar ao mesmo tempo, sabe? Então, eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, né, de como trocar o pneu do carro com o carro andando, digamos assim. Perfeito, Edson. Eu acho que eu posso falar como diretor da editora. Acho que o Felipe, uma visão junto com o Daniel na parte informática, e o Gilmar também aí, com a sua experiência no próprio MP. Eu não sei se a pergunta é para todos. Eu vou começar aqui, Gilmar, você me dá licença. É uma sugestão. Eu vou pensar como diretor da editora UFPA. Suzane, me permita isso, por favor. Mas eu posso dar uma sugestão, porque o carro está andando e o pneu precisa ser trocado, como você mencionou, Edson. E isso é fato. Eu faria uma transição. Na verdade, inicialmente, vai ter que implementar todas essas fases que nós relatamos, aí o Felipe relatou com bastante propriedade, junto com o Daniel. Primeiro, tem que fazer realmente os testes, não tem outro jeito e outra maneira. Porque você colocar o sistema testando e ainda em cima disso, inserir novos livros sem homologação, sem a ajuda da DGTI, eu vou chamar DGTI, hoje vou usar a Direção de Tecnologia de Informática da UFPA. Então, sem esse apoio, vai ser muito difícil, de fato, já é um caminho difícil, mas vocês precisam internamente fazer todo esse acompanhamento como um projeto, como o Felipe falou, porque isso se trata de um projeto grande, gigante. Obviamente que a gente está falando em termos de proporção, o Instituto Federal da Paraíba é bem menor do que a Universidade Federal da Bahia. E a minha sugestão é realmente começar esse planejamento de instalação do OMP, dos testes, depois o ambiente de homologação, depois
feito esse ambiente de homologação, passar realmente a fazer o uso pela UFPA ou qualquer outra editora, e a partir daí, novas submissões seriam feitas pelo sistema OMP. Ou seja, vocês teriam que trafegar, usar por um determinado tempo, ao meu ver, obviamente, que precisa ser estudado, ser discutido da melhor forma, a gente só está jogando aqui algumas sugestões, como fazer o uso dos dois sistemas até zerar esse sistema atual de vocês e o OMP está a pleno vapor, andando com as próprias pernas ao longo do tempo. Essa é a minha visão aí, como gerente, como gestor, para que vocês possam adotar da melhor maneira possível. Felipe, Daniel, Gilmar, quiser complementar, à vontade. Estou no silencioso, se quiserem falar. Eu posso falar um pouquinho da experiência que a gente teve com o OJS, né? Então, assim, como o Ademar falou, os sistemas do IFPB o público é bem menor, né? Então, assim, a atualização vai ter uma constância menor também, né, das informações. Mas, assim, o momento da implantação mesmo para a produção é um momento crítico, realmente. Por isso que eu falei que quando a gente foi fazer a implantação do OJS, 2 integrantes saíram, a gente cancelou, né, a implantação, porque realmente exige uma atenção bem maior da equipe de desenvolvimento, né. Mas quando a gente, né, treinou a nova equipe, no futuro a gente planejou um período, né, que Ademar, pela vivência dele, né, era um período que o sistema de periódicos ele tinha um uso reduzido ali, né, e a gente já comunicou com antecedência que ia paralisar por alguns dias o sistema de periódicos. Eu não sei se isso é possível também no sistema da editora, né, da Universidade Federal aí da Bahia. Então, assim, como a gente fez no OJS, né, foi dessa forma. A gente fez o planejamento, período que tinha menor uso, parou o sistema, né, então pegou as informações, banco de dados, baixa de arquivos, né, onde tem os PDFs, enfim, toda a documentação, né, fez o processo de implantação realmente do sistema, o sistema atual com o banco de dados que parou naquele momento, por exemplo, parou hoje, a gente, se eu não me engano, foi uma semana ou 3 dias, se eu não me engano, foram 3 dias, mais ou menos. Então, a gente fez todo o processo de atualização e, no fim desse período, a gente subiu a aplicação atualizada e com o banco e a pasta de arquivos, né, daquele momento que parou. E, a partir desse momento, né, todos os processos seguiram, mas já com a aplicação atualizada. Então, foi a forma que a gente viu para fazer essa atualização do OJS. Porque, realmente, assim, se o sistema estiver em uso, a todo momento ele vai estar evoluindo ali, banco de dados, né, pasta de arquivos, inclusive pode ter até algum conflito ali a gente fez a implantação com o banco, mas a pasta de arquivos está desatualizada, um exemplo, tem alguma inconsistência, né, e quebrar a aplicação, né. A forma que a gente viu foi parar o sistema, fazer todo o processo e depois subir novamente com a versão atualizada. Daniel também pode a mais detalhes também, porque esse processo também a gente teve apoio direto do pessoal da Direção de Tecnologia e Informação do IFPB. Foi exatamente isso, a gente precisou parar, né, porque o sistema andando a gente tem inconsistências, né, com questão do banco de dados e nesse sentido daria mais trabalho a gente manter ele executando e procurar o que evoluiu naquele tempo de migração para introduzir depois, do que parar o sistema, fazer a migração e depois executar novamente. A gente optou por essa estratégia aí. E assim, só complementando, né, todo o processo de atualização, a gente pegou uma versão do banco e da pasta de arquivos e o sistema de produção continuou executando e a gente foi trabalhando com dados antigos mesmo. Enquanto estava no processo de atualização, nos ambientes, por exemplo, de homologação, que não tinham acesso da comunidade,
a gente não precisava um banco de dados atualizado, sincronizado com a versão que estava funcionando, porque a gente validava mais processos. O processo de submissão, ele está sendo executado corretamente, a troca de e-mails está sendo executada. Quando todos os processos a gente validou, né, que estavam ocorrendo da forma correta, aí a gente foi para a implantação e aí que a gente foi pegar realmente, novamente, a base de dados, que é o banco de dados, e a parte de arquivos atualizado. Mas enquanto estava no processo de atualização, a gente usou informações passadas mesmo, não precisa, nesse período de atualização, não precisa estar com um banco de dados sincronizado com a versão que está funcionando, né? Porque a gente valida mais processos e não os dados. Mas aí no momento da implantação, aí sim, para o sistema, né? Pega o que a gente desenvolveu, coloca os dados atualizados, o banco de dados e o parte de arquivos, e depois sobe novamente a aplicação para a comunidade. Ok, professor Ademar, a gente tem mais 3 perguntas aqui na lista, então eu vou passar rapidinho as perguntas primeiro e depois a gente responde. Pode ser assim? Pode sim, pode sim. Vou anotar aqui. Olá, me chamo Kelly, eu sou delegada da Agência da UESC e trabalho diretamente com o papel de periódicos, né? E lá também temos essa dificuldade com o pessoal técnico responsável pelo desenvolvimento e tal. Temos o pessoal da informática final, suporte, mas não suporte diretamente para o sistema. E eu fiquei curiosa justamente em saber como foi que começou esse programa da instituição de vocês, se foi o interesse do professor Ademar, ou isso que pode dizer, se foi o interesse do próprio professor, né, em formar desse projeto em relação ao PKP, ou se foi uma demanda da instituição para o curso de Ciência da Computação. Eu vou passar a segunda pergunta, Suzane. Oi, Helena, só para te dar uma noção assim, de como é que está a situação nossa. A gente, na verdade, resolveu fazer a implantação do RP via Cielo. Qualquer editora que esteja sendo livros pode fazer, né, essa implantação via Cielo, usando o servidor do Cielo. E toda essa infra, né, toda essa parte de instalação já está resolvida, colocação, tudo isso. Então, a gente está fazendo alguns testes, né, então, nessa fase de testes. E justamente a dificuldade maior é essa, né? A gente pensar no planejamento e ter conta de não parar, porque realmente é um volume muito grande. É um volume muito grande. O que está em produção para a gente fazer, parar o que a gente está fazendo para fazer essa migração, isso está fora de cogitação. Não tem como fazer isso. Por conta de prazos e tantas coisas que a gente tem. Então, essa é realmente a dificuldade. Ao plano. O plano é pegar os ajustes, fazer uma fase de testes com alguns títulos, né, de lá 10 títulos, a gente caminha com esses 10 para ver novos ajustes, coisas que a gente precisa fazer, e aí depois fazer mesmo um mutirão e inserção manual do que está ainda, porque até para a gente ficar usando o ANP em paralelo com as outras formas, né, que a gente planilhas e várias outras formas de acompanhamento do trabalho, dá para fazer. Eu acho que ia acabar não funcionando. Com esse valor que a gente ia acabar abandonando o ANP. Esse é o meu receio. Só para situar um pouco vocês. Eu sou Manuela, sou arquitetura da área de web. E na verdade, a gente está numa situação muito semelhante à de Suzane, do ponto de vista de implementação do ANP. Mas não vamos fazer via Cielo, até porque a gente não está no Cielo, vamos aderir, mas ainda assim, a intenção é que a gente faça para a conta livre, não só para e-books. Então, assim, todo o processo seja dentro do ANP, então é um cenário um pouco diferente, né? Mas aí você paga, se você tiver todo o processo lá, você paga por esse processo também, ou ele está direto? Ah, tá, você vai utilizar. Precisa diferenciar entre tipos de empresas para fazer noção usando essa base financeira, esse sector financeiro, inclusive eles fazem então também uma dificuldade grande para a gente. É o que tem que suporte para fazer.
equipe de suporte para fazer essas aplicações, né, de sistema, teria também esse suporte, se a gente já está acertado, inclusive desejar, né, por parte do CEL, desejar, porque a gente acha que isso também é muito correto. Nossa situação, então, fica semelhante, vamos dizer assim. A gente já subiu o catálogo, né? Nesse momento, a gente já subiu o catálogo e tem alguns ajustes para serem feitos, inclusive da parte de customização. A Natalina fala disso muito melhor do que eu, e é quem tem nos ajudado, para além aí da unidade de informática. Mas, assim, eu queria entender, ademais, desse processo da editora em si, né? O que efetivamente você notou de diferença depois da implementação, né? O fluxo em si, você acha que você ganha em agilidade, você ganha só em transparência? O que você coloca aí como determinante para a adesão? Vamos, ademais, tem mais alguma pergunta, alguma questão? Não, então a gente segue para 6, né? Com textos. Beleza. Joia. Foram boas perguntas. Eu vou passar aqui no contexto. O Felipe, Daniel e o Marcos devem complementar. Vou começar. Eu não peguei o nome da primeira pessoa, peço perdão, mas com relação ao, vamos dizer assim, o programa de gestão editorial do PKP, que na verdade é do IFPB, do Instituto Federal da Paraíba, né? Eu não peguei totalmente o histórico na hora que eu virei diretor da editora IFPB / editor-chefe da revista Princípio. Por que barra? Porque quem é o diretor, a diretora da editora, ela compartilha as funções como editor-chefe da revista Princípio, que é nossa revista mãe, e para o ano, 30 anos de existência em fluxo contínuo. Bem, isso foi adotado anteriormente, um pouco do histórico que eu conheço, foi passado ainda na época do Carlos Danilo, que volta a partir do dia 1º de setembro, segunda-feira, e aí inicialmente foi uma tentativa apenas do MP por meio de programa de estágio. Então tinha uma pessoa dentro da Pró-Reitoria de pós-graduação, pesquisa e inovação aqui do IFPB, que era da área de computação. Então eles fizeram vamos dizer assim, uma instalação do OMP, do seu uso, via esse processo por meio de estágio, sem bolsa. Uma documentação, na época, que foi feita, mas não foi feita de forma adequada. Não sei se Daniel participou logo no início, era na época com o professor Francisco também isso. Enfim, então tivemos vários problemas e hoje ainda estamos com isso ocorrendo, mas quando a gente partiu, isso aí foi antes da minha entrada, um pouco antes, esse programa de gestão dos softwares e aí adoção por meio de projetos, de bolsas, né, com os tutores, isso nos fez, vamos dizer assim, ter uma maior fluidez e tirar um pouco do encargo da DGTI, da nossa diretoria, porque ela tem um número restrito. Infelizmente, eu defendo bastante a nossa diretoria da reitoria, porque a demanda por software é altíssima, não tem como não dizer isso também das demais instituições. E essa solução foi pensada em conjunto também com as demais pró-reitorias, porque tem outros sistemas aqui do Instituto Federal que precisam de atualizações e que a própria DGTI não tem equipe suficiente para isso. Então, é a solução que nós estamos, ao meu ver, e também com a proatividade de todos. Então, a comunicação é muito importante, o empenho de toda a equipe, tanto dos bolsistas como tutores, além do próprio suporte da DGTI, tem sido importante para que a gente tenha sucesso na implantação da nova versão do OJS, que realmente estava bastante atrasada e nos prejudicando como periódicos nas bases de dados, e agora a gente deslanchou de vez e estamos já trabalhando aí com a inserção dos periódicos no Cielo, no Scopus e na Web of Science, que é o famoso JCR que aparece nos lados da gente, né, como pesquisadores.
E, ao meu ver também, Felipe já falou bastante, o conhecimento adquirido no OJS está nos ajudando a deslanchar rapidamente, a nos atualizar a versão OMP, junto com documentação perante a equipe da DGTI, e a própria preocupação também com a segurança da informação por causa da LGPD, devido também a gente saber de possíveis problemas que podem ocorrer devido a essa falta de documentação, o conhecimento também da área de segurança de informação, que pode trazer consequências aí que nem a gente sabe explicar, mas com certeza para a imagem de todos seria bastante ruim. Então, para a gente, eu acho que foi a melhor solução nessa maneira de ter sido adotado no passado. Aí. Eu estou fazendo 4 anos, isso foi um pouco antes, então vamos dizer que a gente está com quase 5 anos desse tipo de uso internamente da instalação do programa de gestão de apoio aos softwares, aos sistemas de computação dentro do IFPB. Não sei se eu respondi a primeira pergunta da melhor maneira possível. Com relação a Suzane, a Manuela, que na verdade, o planejamento, só eu não conhecia, Suzane, com relação ao apoio, né, obviamente deve ser pago, né, eu não conheço o serviço da Cielo Books, mas se tem razão, e aí também respondendo também já a Manuela, que vai adotar um outro caminho, e eu acho que é mais semelhante conosco, de fato, a transição ela vai ter que ser bem planejada. Eu não acho que pode ser que tenha, vamos dizer assim, o abandono do OMP. O OMP ele nos ajuda, mesmo que a gente não tenha a versão melhor nesse momento, mas esperamos que a partir de outubro nós tenhamos a versão completa, com bastantes plugins, a nossa demanda de segurança da informação também por trás, para que possamos ter o melhor fluxo possível, a rapidez necessária, mas, porém, quando a gente fala em rapidez em livros, já não é ao mesmo tempo quando a gente está falando em periódicos, é um pouco diferente, mas que precisamos dar vazão aos autores que também têm ansiedade de saber como é que está o processo interno, enfim. E essa inserção, no caso de vocês da UFPA, Suzane, eu não sei exatamente qual é o sistema que vocês utilizam, eu acho que vocês em nossos encontros, nossas reuniões, já mencionaram, mas eu não me recordo agora, mas a sugestão que realmente eu posso dar é o OMP sendo utilizado de forma full-time a partir de uma determinada data, então novas inserções já usam o OMP. As que estão em andamento, você pode, obviamente que eu não sei a demanda, mas eu sei que a editora UFPA tem um fluxo grande de publicações, mas dentro da possibilidade da sua equipe poder migrar esses livros aos poucos, tanto nos que estiverem em andamento, mas também aos que já estiverem publicados, porque, lembrando, o OMP ele ajuda também a melhorar a sua informação no site. E hoje eu não estou preocupado, por exemplo, em ter uma instalação de um sistema de gerenciamento do fluxo editorial e do site. Por quê? O site já está contemplado dentro do OMP. Então, isso me ajuda bastante a poder trabalhar também na apresentação da forma das obras também para o público externo. Então, eu não me preocupo mais em ficar, olha, se eu não terminamos todo o fluxo editorial, Manuela, aqui dentro da editora IFPB, vamos publicar, tem que atualizar o site. Não, o OMP já faz isso para você. Então, nos ajuda também a nossas demandas internas, porque a gente termina também, já que o fluxo da editora é menor, a gente também fica atento também à revista Princípio e dá suporte aos demais periódicos. Então, aqui o trabalho é intenso, da mesma maneira que as editoras, vocês, diretores, que estão ocupados apenas com a editora. Então, aqui é duplicado o trabalho e a gente tem que se virar nos 30, mas
reforço, OMP/OJS, novas versões, as versões 3.4 de ambas, 3.3, mas a gente vai migrar no futuro, Felipe e Daniel, para a versão 3.4, porque já está nos ajudando nos periódicos, e eu tenho certeza que a partir de outubro nós vamos deslanchar e melhorar esse fluxo editorial dentro da editora, porque a gente instalou de uma forma que a gente não havia um conhecimento adequado, mas agora com esse conhecimento da melhor maneira possível, integrado com a equipe da DGTI, eu creio que teremos o melhor fluxo possível e dentro dos padrões também de segurança. Não sei se eu respondi as 3 perguntas da melhor maneira. Felipe, Daniel, Gilmar também, se quiserem complementar, por favor, fique à vontade. Assim, só para complementar, né, o uso das tecnologias PKP, né, eu cito algumas vantagens, né, realmente para migrar o próprio para o OJS ou MP, realmente é um período complicado, né, de bastante planejamento, mas assim, quando a instituição ela já tem essas soluções em andamento, o que vai ter de vantagem? A evolução, né, como a Ademar falou, né, a gente está na 3.3, lançou a 3.4, né, a evolução é facilitada, né, o sistema, a instituição vai ter essa oportunidade de evoluir, né, com maior segurança, enfim, ajustes, sem ter que refazer, né, realmente desenvolver a equipe de desenvolvimento lá, partes da aplicação, né, a construção de plugins, então você consegue personalizar a aplicação construindo plugins que não vão ao uso da aplicação. Como é que funciona o plugin? Eu faço uma nova funcionalidade, né? Subo para o meu OMP, o meu OJS e aplico. Então, assim, com o sistema em funcionamento, né? Logicamente que a gente tem um processo para isso também, a gente testa primeiro no sistema de homologação, que não está em uso, né, pela comunidade, e faz alguns testes. Quando se certificou que está tudo ok, a gente só, como eu falei, um clique lá, aplicou o plugin e o seu sistema vai ter uma nova funcionalidade, né, enfim, ou uma customização, né? E assim, o OMP, por ser desenvolvido pela comunidade, ele está validado também. Alguns processos lá estão validados. Se você usa uma aplicação própria, né, e faz uma mudança, você tem que garantir essa validação, né, de todo o sistema. Então, assim, eu considero que tem muitas vantagens, assim, né, usando essas aplicações já. Não sei se Gilmar e Daniel vão complementar algo. Se Daniel ou Gilmar tem algo a falar sobre as perguntas que foram feitas? Não, acho que o Ademar e o Felipe falaram muito bem aí. Eu também me sinto contemplado pela fala do professor Ademar e professor Felipe. Ok, obrigado. Então, só pela questão do adiantado da hora, eu vou fazer só uma fala bem curtinha, né, para que a gente consiga também passar para vocês, para fazer as considerações, para a gente encerrar essa mesa, tá ok? Não sei se vocês viram, mas durante a sala a gente estava conversando aí com ela, porque a gente está com um processo aqui da UES, né, como o Bruno já colocou, dentro da caminhada, vamos dizer assim, né, de chegada dentro dessa dia de coração de fato, eu entrei como editor de sessão, passei a editor-chefe de uma revista, né, de editor de sessão, editor-chefe, de abusar muito a editora, aí eu ganhei como brinde vindo para cá, para a conquista de vir para a coordenação do portal de periódicos. Nessa discussão da coordenação do portal de periódicos, a gente foi passado para a gente o portal de análise de eventos, porque na versão que tínhamos antes de 2017, era uma instalação só para análise de eventos e periódicos. Quando cheguei em 2019, a primeira coisa que a gente pensou foi retirar o periódico, que já estava na versão nova do OJS, e fazer uma nova instalação para os anais, inicialmente deixar na versão que estava, só para que vocês tenham uma ideia, o professor Cláudio talvez vai lembrar que está ali também, era na versão 2.2 do OJS.
A gente já está falando de 3.4, 3.5 e já tem um bocado de coisa. Então, estava nessa versão que apresentava alguns problemas, como já foi dito aqui, tem questão de segurança, problema da atualização, e a gente pegou, então, fez uma nova instalação da mesma versão do OJS para poder ser o novo portal de análise de eventos. Com essa discussão toda, aí vem uma pergunta, né, por que o OMP? Por que utilizar? Que eu acho que foi falado aqui, mas talvez ainda esteja na cabeça de algumas pessoas, né, principalmente quem está nas editoras. O OMP ele vai trazer, como o professor Ademar falou, essa agilidade do fluxo, o acompanhamento do fluxo fica mais seguro, e a gente perde aquela questão de perder ele dentro daquela leva de vários e-mails que chegam dentro da e-mail da editora. E você consegue acompanhar isso dentro de um painel, em que estágio está, se está em avaliação, se está em editoração, então fica mais fácil o acompanhamento. E até o gerenciamento das respostas são dadas aos autores também, é feito nesse processo, e como foi dito também, a questão da transparência, porque os autores também conseguem verificar em que estágio está o processo da editoração, né? Se da submissão, avaliação, não consegue acompanhar todo. Quem já está dentro do periódico consegue saber exatamente como é que funciona isso. Então, conversando, né, com a editora, né, quem estava na frente, a gente levantou essa questão, justamente porque os livros não eram encontrados nos indexadores, principalmente no Google Acadêmico. É uma das coisas. Então, na página, a maioria das universidades publicam os livros, os e-books, principalmente, em páginas dentro das páginas da universidade. Você não consegue ver download, não tem acesso, não consegue ter essas informações. E isso dentro do OMP é possível. Você vê as estatísticas, você consegue ver uma série de informações. Bom, e aí, conversando com isso, pensou-se então na instalação da edições web do OMP. A gente está nesse ponto. Juntando a isso, tem mais umas outras duas coisas que a gente vai falar depois, mas somando tudo isso, então, foi transformado inicialmente da coordenação de portal de periódicos, que era dentro da editora, e transformou-se isso na diretoria de publicações digitais, que agora está fora da editora, mas nesse diálogo junto com a Edições Web, principalmente na instalação do MP e configuração do MP. Não sei se vocês viram, alguns podem ter achado estranho, porque eu estava aqui durante a fala do professor mexendo aqui no celular, justamente dialogando com a pessoa de TI que estava resolvendo problemas na nossa instalação do MP, informando que alguns ajustes que eram necessários já foram feitos. Então, brevemente vai ser divulgado para vocês a liberação do nosso OMP, que ainda falta a gente fazer os nossos ajustes, né, da editora, para liberar, e aí a nossa ideia é que ele funcione para todo o curso do processo, mas já está nesse caminho. Só para encerrar um pouco a fala, pegando um gancho, eu e quem está como editor dentro da UESB, e da editora também vai ter que pensar sobre isso, seria muito bom se nós tivéssemos esse tipo de experiência dentro da instituição, se realmente a gente tivesse essa colaboração funcionando, realmente esse link entre a parte de TI, essa parte mesmo com a parte da editora, dialogando para que isso vá caminhar. Esse é um grande problema que a gente tem nas editoras universitárias, principalmente aqui da Bahia, eu digo porque converso principalmente quem está na coordenação do portal de periódicos, e a parte do suporte de TI a essas pessoas que estão nos portais de periódicos não existe, quando existe, dependendo da disponibilidade daquele servidor que está disponível para fazer isso. Isso. Apesar disso, eu ainda volto para conversar numa outra situação que foi uma das discussões que surgiram para a gente. Minha ideia é sempre que é um pensamento do pessoal, que a gente tem que trabalhar com isso dentro da própria instituição, porque a gente tem um exemplo do que aconteceu na época da pandemia. O Google veio, muito bom, liberou acesso para todo mundo, liberou espaço para guardar todas as coisas, e depois, quando sai a pandemia, aí, se vocês quiserem usar, tem que pagar mais. E aí, a instituição não tem como bancar todos esses fluxos, então vamos reduzir o espaço de todo mundo. Isso pode acontecer quando a gente vai para espaços externos, eu não sei como funciona assim, então eu não posso
comentar especificamente com ele. Mas quando a gente vai para servidores externos, isso pode acontecer, de chegar um momento e dizer que não cabe mais, a gente precisa suplantar mais recursos, que a gente sabe que é uma coisa que a gente já não tem dentro das instituições. Então, minha fala especificamente nesse ponto é que a gente consiga pensar dentro das nossas instituições cada vez mais sobre como, e principalmente as editoras, portais de periódicos, repositórios institucionais que estão pensando em instalar, esse diálogo com a equipe de TI, ele é fundamental. Ele é, eu não vou dizer nem fundamental, ele é vital para tudo isso. E eu não, apesar de ter dois editores, eu não vou citar nossos trabalhadores em outro momento para a gente não trazer outras coisas. Mas é necessário e todo o cuidado que foi dito também aqui. A gente precisa ter esse cuidado para que a gente possa seguir, instalar e que ela use, seja utilizada dentro dos parâmetros que é preciso para a interação científica. Desculpa ter falado muito para vocês. Eu vou passar para o professor Ademar, Felipe, Daniel e Gilmar. Aí estão fazendo uma fala, viu, Gilmar? Uma das coisas que eu estava vendo lá no artigo. Eu acredito que esse problema de TI que a gente tem, ele seja um dos fatores que leva a ter tão poucas universidades, editoras universitárias, utilizando o OMP no processo do fluxo. Tá? Aí eu vou passar para o professor Ademar para fazer as suas considerações finais e, na sequência, a gente vai encerrando, tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença, pela participação de vocês, pela contribuição e pela partilha de conhecimento conosco, pela disponibilidade, e a gente também se coloca à disposição para diálogos também. Professor Ademar. Obrigado. Eu acho que foi uma manhã virtual. Não vou tomar o café, vou ficar devendo aí tomar o café em Vitória da Conquista e os biscoitos da época que eu morei aí. Sempre vai chegar. Além do frio, apesar da distância para João Pessoa. Mas, assim, nós esperamos ter contribuído com a discussão, mostrado com um estudo de caso aqui da nossa instituição. Eu acredito que seja um case de sucesso, sim. A falta de recursos, eu acho que o Natalino mencionou, eu acho que tem que ser pensada da melhor maneira possível, integrada dentro das nossas instituições. Então, aqui, apesar de ser pequeno localmente, mas na verdade o Instituto Federal tem mais de 46 mil alunos. É muita gente também para a gente cuidar, são 21 campi. Nós estamos agregando mais 4 em breve, então a gente ocupa da Paraíba, nós somos a maior instituição do estado, do litoral ao sertão, com a equipe diminuta e enxuta. Então, se tem que pensar da melhor maneira possível como resolver os problemas, porque problemas todas as instituições têm, independente do seu tamanho, da sua quantidade de cursos, de programas de pós, enfim. Então, eu acho que começar a integração e ter o apoio institucional da reitoria, e a gente teve isso aí de fato. A reitoria, na época, antes, com o antigo reitor, o professor Nicásio, ele compreendeu isso, deu apoio às pró-reitorias que abarcaram isso e aportaram recursos e aportam recursos ainda hoje, e a equipe de DGTI que se alinhou completamente ao projeto, porque sabemos da alta demanda por sistemas computacionais, vou chamar dessa maneira. Não é, a gente está falando aqui só do MP ou JS, mas tem muita coisa aqui. A gente tem gerenciamento também da nossa atividade acadêmica, tem outros portais que precisam ser alimentados, o próprio site. Então, enfim, é muita coisa para uma equipe muito diminuta, mas combatente demais. Aí eu já falo em nome da própria DGTI, que nos dá orgulho e sabemos, infelizmente, que precisamos de mais gente na área de TI para dar esse suporte. Enfim, é uma questão que vocês precisam dialogar, de fato, de forma interna, tendo apoio, inclusive, da reitoria de vocês, e aí dialogar da melhor maneira possível para que possam implementar e ter esse apoio contínuo na implantação de novos sistemas computacionais. Muito obrigado aí pela paciência de nos escutar também, esse convite de forma virtual, a gente ia atender da melhor maneira possível, mesmo que não fosse possível estar presente
mas ficamos também à disposição de vocês para qualquer necessidade. Felipe, Daniel, Gilmar, à vontade. Eu gostaria só de agradecer mais uma vez o espaço, né, dizer que estou aberto, né, para retirada de dúvidas, quem quiser pegar meu contato, né, e saber mais algum detalhe, né, de algum processo, seja do desenvolvimento, seja da parte da implantação em si, a experiência, né, e, no geral, como o Ademar falou, eu considero um case de sucesso porque a gente consegue entregar, né, um produto de fato e contribuir com a instituição e, ao mesmo tempo, consegue dar oportunidade para os alunos da instituição, né, a se capacitarem, né, e ter uma experiência em um projeto real. Então, realmente é um case de sucesso que está funcionando, né? E a gente não só atualizou os sistemas do PKP, né? Também SWAP, que é o sistema utilizado pelo IFPB, também, que são outra equipe, né, com outro professor coordenando também, e outros sistemas também estão sendo atualizados, né, ou realizando alguma manutenção ou evolução, e, no geral, o programa realmente é um sucesso. Obrigado, pessoal. Eu queria complementar também, dizendo que é um desafio, toda implantação, toda migração, ela é um desafio. Eu lembro que minha primeira pesquisa na área de software, o professor pediu para a gente ir em farmácias e perguntar qual era o sistema, qual era a linguagem, qual era o banco de dados, se dava problema, e a última pergunta é se eles estavam dispostos a trocar, a fazer uma mudança, né? Então, muitos não sabiam a linguagem, a tela era preta, né? Não tinha interface, dava problema. E, para nossa surpresa, depois de ouvir tantas respostas negativas, a resposta deles, se eles estavam dispostos ou não a mudar, era que não, né? E aí a gente foi entender que existia um certo custo, né? Um custo de cadastrar os medicamentos, o custo de treinar os vendedores, né? Então, eles preferiam ficar sofrendo ali do que fazer a migração. Então, toda migração ela tem o seu custo, mas futuramente os benefícios eles são maiores do que essa etapa aí custosa, né? O MP é um sistema open source, tem desenvolvedores de todo lugar do mundo evoluindo o sistema. Nós da DGTI usamos essa estratégia, né, de ter sistemas open source, porque a gente tem essa vantagem de várias pessoas do mundo evoluir, questões de segurança, eles conseguem ver primeiro que a gente, então é um ganha-ganha, né? Então, se vocês puderem, como o Natalino disse, você chamar a equipe de TI para fazer essa migração, ela é vital, né? Não é fundamental, ela é vital. Então, depende de como a infraestrutura está organizada, como os sistemas estão organizados. Então, não adianta só querer, a TI tem que ter o apoio estratégico da TI para analisar, fazer um overview de como é, né, e como vai ser essa migração. Cada TI, cada DGTI, Diretoria de Tecnologia, tem sua própria infraestrutura, eles carregam os sistemas da sua forma autônoma, então, eles entenderem o contexto deles e aplicarem essa migração no contexto dele é vital, né? Então, precisa estar alinhado estrategicamente com a TI. Então, essa é minha mensagem de apoio, que às vezes a gente dá um passo para trás, é melhor porque a gente tem capacidade de dar 2 para frente, né? Então, é mais nesse sentido aí, tá? Bem, mais uma vez, né, cumprimentar a equipe. Foi uma manhã muito rica no compartilhamento desse conhecimento técnico, né? A gente vê como foi realmente esse case de sucesso, né, da integração da equipe, dessa proatividade. E aí, o que eu posso dizer para vocês, o que eu puder ajudar, depois que a equipe fizer esse trabalho, né, deixar que a minha parte, quando está tudo em ordem, né, quando a TI instalou, resolveu os bugs, né, depois dessa implantação, se
alguém tiver alguma dúvida sobre a questão de critérios de qualidade, de alinhamento com a assistência aberta, né, a questão da alguma parte ali prática do fluxo editorial, né, o preenchimento de metadados, a diagramação, eu terei o prazer de colaborar. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A gente agradece a todos que quiseram falar aqui conosco, agradece a presença de todas e todos aqui conosco. A gente vai encerrar, por enquanto, essa gravação e a gente se coloca também à disposição, de acordo com a organização do evento, 2 horas retorna, né? Então, deixa eu só encerrar aqui para que a gente continue.